Meus irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor, saudar com a paz do Cristo vivo para esta aula tão maravilhosa da Escola Bíblica deste quarto trimestre sobre o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Essa aula que vamos estudar hoje, dando continuidade, a primeira aula já está aqui no canal, Pastor Daniel Lima Oficial, você pode acessar, e hoje nós vamos dar, com a ajuda de Deus, a continuidade à segunda aula. A aula, essa segunda, o tema é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Quero lhe convidá-los a também se inscrever, deixar o seu comentário, acionar os sininhos, o seu comentário será de grande valia neste canal. O propósito deste canal é propagar, levar o Evangelho e trazer a mensagem de Cristo. Muito obrigado a todos que têm assistido, comentado, compartilhado. Deus em Cristo vos abençoe. Quero orar neste momento e também lhe convidar a preparar sua Bíblia, sua lição, e vamos estudar para a glória de Deus. Deus abençoe esse que vos fala, Pastor Daniel Lima, da Igreja Evangélica Santuário Canaã, em Maceió, Alagoas, no bairro do Jacintinho. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, graças te dou por esta aula tão maravilhosa que vamos estudar. Pedimos a tua bênção, a tua sabedoria e a tua graça para entendermos a tua palavra. Senhor, fala conosco. Aqueles que vão assistir de manhã, tarde, noite, de madrugada, sejam alcançados com a sabedoria e com a paz e com a tua presença. Eu te oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá. Papel, caneta, Bíblia, e vamos estudar o livro sagrado. O tema desta lição é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lhe convido a lermos juntos o texto áureo. Salmo 139, verso 14. O salmista diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verdade prática, a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão do Senhor. O texto áureo, no Salmo 139, verso 14, o salmista está glorificando a Deus pela criação, o corpo. Os irmãos sabem que o corpo é dividido em três partes. O pneuma, que é a parte que se comunica com Deus, é o espírito, o psique, que é a sede das ações humanas, e também o soma, que é o corpo, que produz visão, audição, paladar e tantos outros. E aqui ele está louvando ao Eterno pela maravilha da criação, que é o seu corpo. Então ele diz para Deus: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Ele está adorando a Deus, porque ele foi formado. E ele diz: maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe bem. Então, o salmista está adorando ao Senhor, glorificando a Deus, porque ele consegue entender, compreender que o seu corpo é uma obra do Senhor. O seu corpo é uma obra da mão do Criador. E a Bíblia já diz que o ser humano, ele é imagem e semelhança, e ele é a coroa da criação de Deus. O único ser que é a imagem e semelhança do Criador é o homem. Então, é por isso que o salmista está adorando a Deus. Lhe convido a lermos a introdução. Vamos ler. A palavra-chave é corpo. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam suficientes
Resposta para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Nós sabemos que a ciência ela não explica a Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro espiritual. E nós não precisamos da ciência para respaldar a nossa fé, porque a fé ela anda pelaquilo que não se vê. E a ciência é algo palpável, é algo que se vê. Então, a ciência ela não consegue desvendar os mistérios do corpo humano. Por isso que o ser humano pós-moderno, ele passa por crise. Crise essa que muitas das vezes ele mesmo não consegue entender quem é ele. E nós vamos aprender na lição que muitas ciências, muitos ensinos deturpam a visão bíblica da antropologia, de onde o homem veio, para onde o homem vai e quem é o homem. Mas a Bíblia nos ensina para onde o homem vai e quem é o homem e qual é a sua constituição e a sua existência. O homem pós-moderno vive crises existenciais, querendo compreender e muitas das vezes não compreende. Mas quando nós iremos para a Bíblia, para o livro de Deus, nós compreendemos a vontade do Senhor para o homem, de onde o homem veio, para onde o homem vai e quem é o homem no plano da salvação. Glória a Deus. Vamos seguir? E a partir de agora, vamos estudar sobre de onde o homem veio segundo a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso livro de fé e de prática. Tópico 1. A maravilhosa obra de Deus. Primeira coisa, alunos, que nós precisamos entender que o ser humano ele veio do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem. Homem ali é Adão, do pó da terra. Do pó da terra é Adama, ou Adamá, baseada em Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos e órgãos e sistema, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência como o Criador. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé. Contudo, o mais que Deus criou no universo. Aí você vai ter uma base bíblica em Hebreus 11:3, Atos 17:22 ao 28, Romanos 11:33 ao 36. Primeiro, o corpo humano, o ser humano, ele é uma obra de Deus tão grande que são quase 37 trilhões de células, órgão e tecido. E desafia a ciência moderna. Porque quando nós olhamos para o ser humano, nós observamos o ser humano como criatura a um Criador. Então, tudo isso trabalha em cujo funcionamento, tudo trabalha em harmonia, tudo trabalha em uma sincronia maravilhosa. Isso é obra do Criador. Primeiro, o homem, o Adão, ele foi feito do pó da terra, baseado em Gênesis 2:7. Era apenas um boneco de barro. Mas Deus vem e sopra em suas narinas e o homem passa a ser um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então a ciência não consegue entender. Mas nós, esse mistério, ele só pode ser compreendido de acordo com a Bíblia Sagrada. Ou seja, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos o plano do homem, ou seja, o plano de Deus para o homem e de onde o homem veio, qual a matéria, e Deus é tão maravilhoso, criador, tremendo, que ele fez o homem
dentro dessa sincronia com nervo, osso, tecido, o sistema imunológico, todos os ossos, 206 ossos, todos trabalham em maestria. Glória ao nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Tópico 2. Deus, ele é o autor da vida. Observamos isso. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Estou me referindo a Gênesis 1:27 e 3:20. Em relação com os descendentes dos primeiros pais, são formados no ventre materno. As Escrituras mostram que, assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Glória a Deus. Você vê que Deus faz o homem do pó da terra, como eu acabei de falar, essa palavra hebraica que está aqui, Adama, Deus faz, e depois Deus agora viu como estava só e Deus fez a mulher. Mas observamos que Deus é tão lindo, tão profundo, ele é o arquiteto do universo, de tudo, de todas as coisas, que ele fez a mulher com anatomia diferente do homem, fisiologia diferente e genética. Você vê que Deus, ele trabalha de uma forma diferente. No homem, você pode olhar que a estrutura corpórea do homem é diferente da mulher. Sentimentos, genética, anatomia, tudo são até o campo emocional, não é? Já diz a psicologia que a mulher, ela vai pelo que ouve, o homem vai pelo que vê. E Deus, ele fez o homem. Mas mesmo Deus fazendo o homem e a mulher, a lição quer nos apontar que Deus é o autor da vida. Lhe convido a ler comigo aqui o Salmo 139. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para lermos com você. Salmo 139, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 13. Diz assim, o Salmo de Davi. Olha o que aqui diz aqui, ó. 13. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Aí é o salmo, o que a gente lê no início. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No versículo 15 ele diz, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Ou seja, o salmista está adorando a Deus pela criação dos ossos, pela sua vida e pela sua estrutura. Vamos também ver Deus falando sobre o corpo no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso de número 5, diz assim, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha que coisa linda. Deus está mostrando para o profeta e também para o salmista que Deus é o autor da vida. Por isso que lá em João, no capítulo 11, verso 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Deus, ele é o autor da vida. Glória a Deus. Tópico 3. Vamos lá. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 4:1, Salmo 33:15, Zacarias 12:1 e Isaías 57:16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Gênesis 25:22, Lucas 1:15 ao 39. Isso ressalta a grande
ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, conduzida em amor, em temor e devoção. Uma boa nutrição física e afetiva, espiritual, deve começar desde o início da gestação. Você vê que Deus ele é tão lindo que Deus valoriza a vida. Quando Deus ele estabeleceu a procriação lá em Gênesis, capítulo 1, você vê que na unidade do casal, macho e fêmea, na procriação que vem uma criança, quando a criança está no ventre, Deus já coloca ali. Está aqui muito em foco aqui na lição, o espírito, a alma e o corpo. Então Deus, ele vê a vida já dentro do útero, quando ela está sendo formada na procriação, dentro do casamento, da família que ele estabeleceu. Então, Deus, ele é poderoso e ele mostra na Bíblia que ele é aquele que você percebe que quando a Isabel foi visitar a Maria, no ventre a criança se mexeu. Então, nós percebemos que já desde o ventre já é vida, já tem um espírito, uma alma e um corpo. Isso me mostra, e para que a gente entenda, que Deus é a favor da vida e não a favor da morte. Aí vem uma ideologia, ensinamentos que não provém de Deus, apontando-se para o aborto, para matar, para destruir. Queridos, só quem pode tirar a vida é Deus. Deus é contra o aborto. E o aborto, ele não é e não será a vontade de Deus. Amém? Então Deus, ele é favor à vida. A vida do Senhor está em nossa vida. Deu para entender? Então, Deus ele quer que a própria mãe no ventre, a criança no ventre, ela seja, essa maternidade, ela seja cuidada, ela seja cercada de cuidado, proteção, de uma boa nutrição afetiva e espiritual, para que essa gestação já comece com amor, com alegria, e essa criança já nasça sendo amada pelo pai e pela mãe. Tudo certo? Então, nessa lição, nós entendemos que Deus é a favor da vida. Amém? E não ao aborto, e sim à vida. Vamos continuar. Agora, vamos para o tópico 2. O corpo e a glória de Deus. Amém? O divino tecelão. Vamos entender agora o Salmo 139, verso de número 13 ao 15. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo, no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita no versículo 13 e 15, embora a Bíblia não dependa de confirmação. Aí ele diz, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião, corrigindo. Então, ele quer demonstrar que há, na lição, o salmista, que há uma obra, Deus ele é um maestro dos maestros, para fazer uma criança, os órgãos, o tecido. Aquela criança é alimentada pelo cordão umbilical, ela recebe a alimentação, ela recebe oxigênio. Então, irmão, isso é lindo demais. Isso é uma ação divina na criação daquela criança, na formação dela. Então, ele está apontando que Deus é um tecelão, é alguém que trabalha com maestria. Glória a Deus, isso me emociona. Amém? E a própria ciência, ela aponta para isso. Que o ser humano, a ciência entende que dentro do ventre já há uma formação, já há um ensino, já há uma formação dos órgãos, dos tecidos na vida daquela criança, e as células já começam a trabalhar. Então, isso demonstra que o nosso Deus, ele é lindo, poderoso e maravilhoso em tudo que ele faz.
Então Deus, ele é maestro. Então ele maestrou, fez tudo e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a criança no ventre tem que ser amada, abraçada e não rejeitada. Tópico 2. Entendimento e louvor. A compreensão de maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, meu Deus do céu, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ele está adorando ao Criador pela criação da sua própria vida. Neste versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem. Demonstra como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicação sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista, não glorifica Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Já Davi não. Davi, ele, Senhor, eu te louvarei, e a minha alma o sabe muito bem. Porque Davi sabia que ele era um projeto de Deus, ele era uma obra do Senhor, ele era algo divino, e ele era escolhido pelo Senhor. Davi está expressando a sua gratidão, ele sabe quem é ele sabe quem lhe formou. Mas quando o ser humano ele não sabe quem é ele anda em inquietude, inquietação. Aí começa agora, como tem tantas teorias, não é? Como é a própria teoria da evolução, não é? Isso é uma coisa antibíblica. Não. Então o ser humano, quando ele não entende quem é ele anda no engano, na idolatria, ele anda na depravação, ele anda sofrendo. Por quê? Porque ele não se conhece. Mas quando você se conhece pela Bíblia, pela criação divina de Gênesis, você vai dizer como Davi: eu te louvarei, aleluia. Faça isso, entenda, você é a imagem do Senhor, você é alguém que Deus projetou e você só está vivo hoje por causa dele. Bendito seja o Senhor. Então, queridos, isso é muito sério. Quando eu entendo quem eu sou, a minha vida muda, a minha história muda e eu consigo compreender a boa, a perfeita e verdadeira adoração a Deus. Então eu vou adorar, vou glorificar, porque eu sou obra do coração de Deus. Diga, eu sou obra do coração de Deus e o meu corpo é templo e é morada do Espírito Santo. Então, próximo tópico, vamos aprender sobre o perigo dos extremos. Desde o tempo antigo, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando algo essencialmente mal. Do outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga, o desequilíbrio permanece, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Levítico fala sobre isso, 19, 28. Provérbios 3, 29 e 1 Tessalonicenses 4, 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva às práticas excessivas de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Primeiro, a Bíblia fala sobre isso, sobre o cuidado e a moderação. Em 2 Timóteo 3:2, 1 Pedro 3:3. Cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Primeira coisa que a gente observa aqui é que sempre teve especulações. Primeiro, eu quero ressaltar que todo perigo, todos os extremos, eles são perigosos. Primeiro, vinham os gnósticos, platonistas,
ele dizia que a matéria é mal. Então ele usava o corpo, dizia que o corpo tem que ser destruído, eu tenho que acabar com esse corpo. Já vem na Grécia, já vem outra teoria na Grécia, que eles faziam culto ao corpo. Você vê que enquanto tem os gnósticos, enquanto tem também aqui, deixa eu ver aqui o nome dele, os gnósticos, platonismo e o maniqueísmo, ele dizia que o corpo humano é mau, você tem que destruir, você tem que acabar com ele. Aí já vem o outro lado. Qual é o outro lado? A Grécia, ensinando que você tem que usar o eu, você tem que usar o seu corpo para demonstrar sexualidade, para mostrar depravação. Olha como é perigoso. Os gnósticos, você tem que usar o corpo, tem que destruir. Já na Grécia, né, os gregos, ele mandava usar o corpo para depravação, para pecado, para fazer coisas erradas. Então nós temos que ter cuidado com isso, e também vício, na Grécia, automutilações e atitude que desonra o corpo. A Bíblia, ela nos ensina que nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Eu quero ler com os meus irmãos em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Amém? Aqui, ó. Timóteo já falou isso, né? No capítulo 2, verso de número, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mães, ingrato e profano. Então Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo, ensinando que já ia até essas pessoas que valorizam mais o eu. O eu, irmão, é algo sério, não é? O egoísmo, a prepotência. Então, nós temos que entender que nós temos que cuidar do corpo. A Bíblia diz que nós somos um templo, mas temos que cuidar do corpo, como diz aqui na lição, com equilíbrio. Com equilíbrio e sem exagero. Por quê? Porque você pode cuidar, fazer uma caminhada, mas você tem que ter equilíbrio e não supervalorizar o corpo e levar à idolatria. Tem gente que idolatra. Hoje nós vivemos uma geração que é do manequim, não é? É do corpo. E às vezes chega a ponto de pessoas morrerem, tirar a própria vida, porque não aceita mais o corpo e começa a se cobrar e vem enfermidade e doença e às vezes gera até a depressão. Então nós temos que ter cuidado com os extremos. Temos que cuidar? Temos, mas com equilíbrio e como diz aqui na lição, sabendo que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e o cristão deve ser equilibrado em tudo. A vida é um ponto de equilíbrio e você tem que ser equilibrado para usar o seu corpo com entendimento para a glória e a honra do Senhor. Tá certo? E nós temos que ter muito cuidado para não termos sofrimento em nossa vida. O quarto, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. O cristão ele tem que usar o seu corpo para a glória de Deus e não para incentivar o outro a ter desejo. Isso é pecado. Porque se o meu corpo, o Espírito Santo habita dentro dele, que habita no meio do seu, o nosso corpo ele não pode ser usado para pecado. Não, não pode. Como diz aqui, tudo tem que ser para a glória de Deus, aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas, inflexíveis, que podem nos levar ao legalismo, ou seja, pessoas que dizem, não, eu faço o que eu quero, eu entendo que isso aqui não é pecado. Não é assim. A Bíblia aponta como você deve andar, o jeito de andar, de se comportar e de falar. Porque quem é do céu tem que fazer as coisas certas, tá bom? Tudo tem que ser para a glória de Deus. Aí aqui a gente vai dar continuidade. Devemos sempre refletir. O que fazemos com o nosso corpo? Glorifica a Deus ou visa agradar nós mesmos? Olha a pergunta. Vou repetir. O que fazemos com o nosso corpo? Glorifica a Deus ou visa agradar nós mesmos? O que eu estou fazendo
É o meu eu, o meu egoísmo, a vaidade, ou é a vontade de Deus? Porque se for a vontade de Deus, Deus sempre vai lhe levar para o caminho de santidade e nunca de depravação. Então tenha cuidado com o seu corpo, com aquilo que você posta e com aquilo que está em sua mente. Quem é guiado por Deus sempre vai procurar o equilíbrio e não o escândalo. Tenha cuidado, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O tópico terceiro, já finalizando a aula, o corpo e a coletividade. Tópico 3 da lição. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregário e sociáveis. Primeiro, Deus fez seres relacionais, para a gente se relacionar, gregário, para a gente agregar, e sociáveis. Ou seja, que vem de social. Nós temos que estar sempre em comunicação com o nosso próximo. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos as necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolado, social ou efetivamente, embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno. O contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por uma prática relacionais e reais, que existe o envolvimento do corpo, como está escrito, como está na nossa comunhão. Entenda isso. O ser humano ele foi feito para ser um ser, primeiro, gregário, segundo, sociável e também um ser relacional. Deus não fez o ser humano para ele viver isolado, sozinho, porque se você olhar para a Bíblia, você percebe que Deus sempre diz na Bíblia, é melhor dois do que um. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando Jesus mandou os apóstolos, mandou de 2 em 2. Porque o reino de Deus é isso, é sociável, é gregário, ele é relacional. E nós temos que entender que nós estamos vivendo uma crise muito séria na nossa sociedade, uma crise social que, como diz aqui na lição, uma frieza através da tecnologia, onde o ser humano não se comunica, aonde não há mais, porque a tecnologia ela está tomando conta do sociável, do gregário. Ou seja, aonde acaba a comunicação, acaba a comunhão. E nós temos que ter cuidado, tá bom? Porque as redes sociais ela é boa, mas temos que ter equilíbrio. Senão ela tira o nosso tempo, ela nos faz a gente se isolar, viver só para nós. Então isso vai trazer problemas emocionais no meu campo emocional. E Tiago diz que a verdadeira religião é a prática de quem? Do relacionamento, de ver, da comunicação, ajudar, fazer boas obras. Por isso que Deus estabeleceu a igreja, para que a igreja se reúna, esteja presente em unidade. Tá bom? Então temos que ter muito cuidado com isso, para que isso não venha destruir sua vida, sua casa. Porque muitas das vezes isso entra, vicia, e muitas das vezes o ser humano não consegue entender que ele está, às vezes, se acabando a sua família, está acabando também, não está tendo mais comunhão com Deus. E aqui eu deixo essa observação. Tenha cuidado, tenha tempo para Deus, tempo para você, para a sua família, e tempo, se você quiser entrar numa rede social, pode, para estudar tal. Mas tenha cuidado, que isso não seja uma coisa primária na sua vida, e lhe faça um ser antissocial, tá bom? Então tenha cuidado, se relacione com seus irmãos, ame, esteja próximo e trabalhe junto para a glória de Deus. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos adverte da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus 10, 24 ao 25 diz: não deixemos de congregar, como é o costume de muitos. Ou seja, Deus estabeleceu o culto congregacional para que os irmãos estejam ali vendo um ao outro. Nós vivemos uma geração que muitos já perderam esse amor, já não valoriza mais os princípios da palavra. Você vê Davi
Davi diz, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 27,4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, o corpo é o elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus 10, 24. Hebreus diz que nós temos que ter cuidado com o quê? Com isso. Não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Davi amava a igreja. Atos 2, a gente vê a igreja ali, o povo reunido. E isso tem entrado em muitos lugares e muitos já não têm mais prazer como Davi. Salmo 122. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelo falso discurso dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo um cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Né? Sejamos sábios e prudentes. O movimento do desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Temos que ter cuidado, que nós temos que congregar, estar junto e estar perto um do outro para servir a igreja do Senhor. O desigrejado é uma coisa que tem prejudicado o corpo de Cristo. Muitos dizem que não precisa de uma igreja, não precisa de um pastor. Isso é antibíblico. Deus instituiu a igreja, Deus levantou pastores e Deus quer que você e eu congregamos para que nós venhamos ter uma fé mútua, comunhão, partir do pão, alegria e comunhão entre nós. Tópico 3, já estamos chegando no final. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatiza o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Olha que coisa linda. Muito forte. Muito forte. Deus quer a expressão do nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inerte no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos deste exagero tecnológico. Vivemos a era da tecnologia, isso é bom, é válido, telões, tablet, iPad, todo tipo de tecnologia, mas tem que ter o quê? Equilíbrio. Porque muitas das vezes a gente não tiver cuidado, isso tira a nossa visão, nos distrai e a gente nem consegue nem congregar e nem cultuar e nem prestar um culto racional ao Senhor, porque alguma coisa ali, uma mensagem, uma coisa tirou a gente da direção. Então nós temos que usar a tecnologia e ter cuidado para não ficarmos desatentos, desapercebidos no culto. E é tão sério que o Ministério da Educação, eles observaram que os tablets na escola, celular, estava prejudicando as crianças e o ensinamento e o crescimento e a leitura. E foi cortado porque estava prejudicando. Então tem que ter muito cuidado com as redes sociais, com tudo isso, que sirva como bênção, mas não nos tire do propósito e nem nos distraia de tal coisa. E agora, a conclusão para a glória de Deus, diz assim: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12:1. Nós temos que apresentar a Deus como um corpo, como sacrifício vivo, e você sabe. Reconhecer-nos como obras das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra, glória ao Senhor. Que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, todo o nosso corpo, ele venha adorar e glorificar ao Senhor. Que Deus abençoe você. Gratidão ter você aqui nesta aula. E muito feliz. Compartilhe. Mande para alguém, adicione o sininho. E gratidão pela sua vida e pela sua existência.
A nossa alegria é que você aprenda, cresça, desenvolva e seja bênção no conhecimento da palavra do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula, queira o Senhor. Caros alunos, Deus te abençoe e continue estudando, comendo e se alimentando da palavra do Senhor. Um abraço fraterno deste pequeno servo, pastor Daniel Lima. Shalom, Deus abençoe.